Graça e paz do Senhor, aleluia! Estamos aí para a nossa segunda aula do POV, ano acadêmico, vocação pastoral. Na primeira aula nós falamos aí sobre 6 principais atividades do ministério. Falei sobre oração, pregação, aconselhamento, visitação, encorajamento e educação cristã. Citei aqui alguns livros e dentre eles falei sobre o Peter Escazero e falei deste livro, O Líder Emocionalmente Saudável. O Peter ele também escreve este livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável e Igreja Emocionalmente Saudável. Junto com esses 3 livros, eu quero recomendar um outro livro do Eni Cordeiro, Andando com Tanque Vazio. Este livro é tremendo. Quantos pastores hoje vivem sobrecarregados? Quantas pessoas estão tornando o ministério um peso, um fardo, apenas uma obrigação? Existem pastores estressados, pastoras, estressadas, líderes exaustos que não suportam mais o trabalho, que estão se arrastando. Você precisa andar com o seu tanque vazio. Você precisa ter tempo de descanso. Se tem uma coisa que precisamos aprender na liderança, é fazermos pausa. Você é alguém que sabe descansar? Você consegue ficar algum tempo sem usar o seu celular? Ou você é aquela pessoa que fica com o celular na mão o tempo todo? O tempo todo você responde mensagens. O tempo todo você passa mensagens. O tempo todo você ouve mensagens. O tempo todo você liga para as pessoas. O tempo todo nas redes sociais, Instagram, Facebook. E você está o tempo todo conectado. Isso gera um desgaste físico e emocional muito grande. Aprenda a descansar. Aprenda a tirar folga. Aprenda a dormir. Dormir é bênção de Deus. E é lógico que tem que haver um limite, Há pessoas que, por exemplo, não têm horário para acordar. Tem gente que fica acordado a noite inteira, vai dormir muito tarde e no outro dia vai acordar meio-dia, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Isso para um líder é péssimo. Então você tem que ter horário para dormir, horário para acordar, que seja o tempo de horas que te alimenta, que te satisfaz, para que você tenha um dia produtivo. Mas então é importante você saber administrar o seu tempo. É importante você saber administrar a sua vida. É importante você saber descansar, ter lazer. É importante você aprender as prioridades da vida. Deus é a primeira prioridade, é o número 1 da sua vida. Depois vem a sua família. Em terceiro lugar, que vai vir o seu ministério, a sua igreja e as demais coisas. Mas em primeiro lugar é Deus e em segundo lugar a sua família. Há algumas décadas atrás era muito comum os pastores colocarem em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a igreja, para em terceiro lugar a família. Essa ordem ela é altamente errada. Não adianta você ganhar almas lá fora e perder a sua própria família. Não adianta você cuidar de pessoas lá fora e não cuidar da sua família. Não adianta você ser uma bênção na igreja e ser um problema em casa. Não adianta você ser uma referência de vida espiritual, de vida com Deus, de caráter cristão na igreja e ser um péssimo exemplo em casa. Então eu creio que aqui no POV nós temos pessoas que ainda são solteiras e outras que já são casadas, temos alunos das diferentes idades, E das diferentes realidades. Então você que é solteiro, você vive a sua vida de solteiro. Casou, você tem que viver a vida de casado. O seu primeiro ministério se chama família. E nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. E quero colocar isso em relação ao ministério. Nenhum sucesso ministerial, pastoral, compensa um fracasso no lar. Sua família precisa ser prioridade. Ame a sua família, cuide da sua família,
cuide da sua casa, seja um líder saudável, seja uma pastora saudável, um pastor saudável que tenha uma família saudável. Nos restou falar sobre outras 4 atividades do ministério. Quero falar sobre a 7ª atividade, você está anotando, atividade de número 7. Todo pastor, toda pastora é um ganhador de almas. Oh, glória! Eu estou falando aqui para ganhadores de almas, pessoas que amam fazer a obra de Deus, pregar o evangelho e chamar homens e mulheres ao arrependimento genuíno. Te pergunto, você tem pregado o evangelho? Você tem ganho almas? Você tem falado para as pessoas sobre Jesus, sobre o plano da salvação? No ano da apresentação, você teve a missão de falar de Jesus para alguém, de consolidar alguém na fé, e você prestou relatórios disso ao seu pastor e à sua clã local. Continue ganhando almas, continue influenciando pessoas. Infelizmente, alguns pastores, eles entram por um caminho frio, é o caminho do intelectualismo teológico ou intelectualismo religioso. E você passa a olhar a fé apenas pelo óculos da intelectualidade, apenas um conteúdo, apenas uma mensagem, apenas uma história. Eu quero dizer que essa letra, a Bíblia diz que ela mata. Por quê? É letra fria, é uma cultura fria, é um conteúdo frio. Nós devemos estudar, devemos pesquisar e devemos ser dedicados no estudo teológico. Mas eu quero te dizer que a teologia, ela não pode ser confundida apenas com um estudo sem a ação e o poder do Espírito Santo. O estudo teológico, a pesquisa teológica, sem a presença do Espírito Santo, ela vai ser letra morta, ela vai matar, ela não vai trazer vida, ela não vai gerar vida e você não será um ganhador de almas. Então eu quero trazer para você esse grande desafio. Todo pastor, toda pastora é um ganhador de almas. E aí, a atividade 7 ela está linkada com a atividade 8, que é o discipulado. Anote, por favor, discipulado. Quem ganha almas precisa discipular. Quem ganha almas precisa consolidar. Então, a consolidação, que está ligada aí ao trabalho do discipulado, ela é altamente necessária. Não adianta você pregar o evangelho para uma vida, você ganhou o Pedro para Jesus, ganhou a Maria para Jesus, e você deixa para lá. Levantou as mãos, aceitou Jesus, recebeu Jesus no coração, está resolvido. Não, ali é o primeiro passo. Essa pessoa precisa ser acompanhada, essa pessoa precisa ser discipulada, essa pessoa precisa ser nutrida, essa pessoa precisa ser educada. Aí entra a educação cristã, ela precisa ser encorajada, entra um encorajamento espiritual, ela precisa de visita, entra a visitação, ela precisa de conselhos, entra o aconselhamento, ela precisa de oração, aí entra você com a sua vida de oração, ela precisa crescer espiritualmente, ela precisa ouvir a palavra, entra a pregação do evangelho. Você percebe como que as atividades pastorais elas estão interligadas. Eu penso no ministério pastoral como um ministério com múltiplas atividades, com múltiplas funções, e aí todas essas atividades elas estão interligadas. Você é ganhador de almas, você é discipulador, e aí a 9ª atividade também está linkada a esta, que é o cuidado pastoral, é o cuidado com as ovelhas. Então você ganha almas, você discipula, você consolida, mas você também cuida das pessoas. Você é alguém que ama cuidar? Você é alguém que se importa com os outros? É muito importante quando você entra no ministério, você desenvolver algo que, para mim, é uma característica maravilhosa. Procure saber o nome das pessoas. É muito complicado quando o pastor ele não guarda o nome das pessoas, Aí a estratégia é chamar só de irmão, irmã, ou amada, ou amado, ou varão, ou varoa. Mas qual é o nome do varão?
Qual é o nome da varoa? Qual é o nome daquela querida, daquele querido, daquele amado, daquela amada? Procure saber o nome das pessoas. Cuide das pessoas. Saiba que o João é casado com a Maria e tem 2 crianças, que é a Joana e a Flávia. Então procure conhecer as famílias. Procure conhecer as pessoas. Cuide das pessoas da melhor forma. Tenha um olhar cuidadoso, um toque cuidadoso, que o seu abraçar, o seu estender as mãos, a sua mensagem no WhatsApp, o seu e-mail, a sua ligação, todas as maneiras que você tem de comunicação, sejam atitudes nas quais você reflita cuidado pastoral com as ovelhas. E aí, eu quero passar para a 10ª atividade, que é o relacionamento com as ovelhas. Então, você ganha almas, você discipula, você cuida, mas você também se relaciona. Você é alguém fácil de relacionamento? Talvez você pense assim, mas o cuidado e o relacionamento é a mesma coisa. Talvez você diga até assim, discipulado, cuidado e relacionamento é a mesma coisa. Te digo que não. Se parecem, se complementam, mas são atividades separadas. Você discipula, você cuida, mas você também se relaciona. É muito comum, às vezes, um líder falar assim, olha, eu não me envolvo muito com as pessoas. Eu cuido, eu discipulo, eu oro, mas eu não gosto de passar o meu número de telefone, eu não gosto de ir à casa das pessoas, eu sou mais reservado. Pessoas reservadas, elas não constroem pontes de relacionamento. Não dá para ser um pastor reservado. Tem pessoas que falam assim, é até engraçado essa. Não, eu tenho a minha privacidade. Quando você entra no ministério pastoral, meu amigo, você perde a sua privacidade. Eu estou aqui em Resende há 15 anos. Então, se eu vou no mercado, eu encontro ovelhas, eu encontro pessoas que eu não sei quem são, mas que me chamam de pastor Rodrigo, que sabem que eu sou pastor da Catedral Emanuel. Essa semana mesmo eu fui levar a minha filha Duda, que tem 14 anos, ao médico, e quando eu entro no consultório, a recepcionista já fala, boa tarde, pastor Rodrigo, tudo bem com o senhor? Eu falo, tudo bem, a paz do Senhor. Eu sei quem é essa pessoa? Não tenho a mínima ideia de quem ela seja, mas eu respondi ao cumprimento, eu fui carinhoso, eu fui educado, eu fui gentil com ela. Pode ser alguém que está chegando aqui na igreja agora, que eu ainda não conheço. Mas pense um pouquinho, se eu numa cidade de ainda não tão grande, né? Resende tem 140 mil habitantes, uma cidade de interior, portanto, se eu fosse uma pessoa antipática, antissocial, que não gostasse de me relacionar, eu ia passar pelas pessoas, eu não ia cumprimentar. Eu cumprimento todo mundo, quem eu conheço, quem eu não conheço, eu dou oi, dou paz do Senhor, Deus te abençoe, falo com todo mundo, olhou para mim, já estou sorrindo e estou cumprimentando. Por quê? Eu entendo que o relacionamento com as pessoas é uma das minhas atividades principais. A minha simpatia é uma ferramenta para a pregação do Evangelho. E aí eu volto a um ponto e eu quero contar uma história. Certa vez eu fui pregar numa igreja. O pastor titular dessa igreja me convidou e ele era um músico excelente. Ele é ainda, que ele está vivo, glória a Deus. E eu lembro que no dia que eu preguei na sua igreja, quando terminou o culto, esse meu colega pastor, ele não foi falar com as pessoas. Eu fui cumprimentar as pessoas. Aqui na igreja eu tenho o hábito de ir para a porta. Nessa igreja ele não tinha o hábito. Então eu estava ali, no primeiro banco, eu fui falando com quem estava ali interagindo. Ele permaneceu no altar, tocando com o ministério de louvor. Enquanto as pessoas estavam saindo, esse meu colega estava lá tocando, creio eu, teclado. E ele estava muito feliz com a galera do louvor. Ele interagiu com o ministério do louvor, ele se comunicou com o ministério do louvor, mas ele não interagiu com a igreja, ele não cumprimentou as pessoas, ele não falou com as pessoas, e cada um foi saindo, né, um atrás do outro para a sua casa. Algo altamente, na minha avaliação, errado. Naquela hora ali não era para ele tocar, era para ele interagir
para ele falar, para ele cumprimentar, para ele conhecer melhor as pessoas, para ele demonstrar o seu amor, o seu cuidado pastoral. Ali era um momento de discipulado, porque o discipulado ele não se dá só na célula, só na escola bíblica, só no retiro, só no encontro com Deus. O discipulado ele acontece nos diferentes ambientes da igreja. Eu quero dizer que no ambiente da comunhão, o discipulado ele flui naturalmente. Ali você aconselha, ali você é usado com uma palavra para encorajar, para educar, para despertar. Ali você tem um motivo de oração. Quantas e quantas vezes após os cultos, eu fico aqui na porta, uma pessoa chega e fala: pastor, eu estou com essa necessidade, com aquela outra, e ali tem uma fila. Hoje nós temos 3 cultos, 9h30 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite, 19 horas. Então, nos 3 cultos, a gente faz a mesma rotina. Temos uma porta principal e uma lateral, 2 pastores na porta principal, mais 2 pastores na porta lateral, e ali a gente cumprimenta as pessoas, fala com as pessoas, né? Agora, na pandemia, o cumprimento está diferente, a gente dá um toquezinho, né? E alguém chega e fala: pastor, eu estou com essa necessidade, o que eu faço? Me aguarde um tempinho, que eu já vou orar por você aqui mesmo. Não deixe para orar depois, você pode esquecer, eu posso esquecer, então eu já oro na hora. Ali é a hora da oração, ali é a hora de você ministrar sobre aquela pessoa, ali é a hora de você abençoar aquela vida em nome de Jesus. Então isso é relacionamento com as ovelhas, é cuidado com as ovelhas, é discipulado com as ovelhas, é ministério pastoral, ô meu amado, ô varão, ô varoa. Se você tem esse fogo que arde no seu peito, se você se sente chamado por Deus, você precisa entender que este é um ministério que você vai ter que se envolver com pessoas, e não é só com o seu grupo de afinidade. Você não pode ter uma panela, você não pode ser antipático. Eu sou muito reservado, eu sou muito reservada, eu quero manter distância das pessoas, eu quero a minha privacidade. E está no ministério errado. Por favor, acorde, você vai sofrer muito. Você vai fazer as pessoas infelizes e vai ser infeliz também. Ministério pastoral é aproximação. Pastor tem que gostar de gente, pastor tem que ter cheiro de ovelha, pastor tem que interagir com as pessoas. Eu falo pastor e pastora. Na nossa igreja, graças a Deus, temos as mulheres no ministério pastoral e elas fazem um excelente trabalho. Aqui mesmo na Catedral Emanuel, nós temos 2 pastoras na nossa equipe. Eu tenho a pastora Helenice, que é a nossa pastora de grávida, faz um excelente trabalho, e tem a pastora Geórgia, que é a nossa pastora na congregação de Penedo. São mulheres abençoadíssimas, cheias do Espírito Santo, ganhadoras de almas, conselheiras, pregadoras do Evangelho, pessoas de excelente relacionamento que abençoam muito aqui a nossa igreja local. E eu quero aqui honrar a vida das nossas irmãs, das mulheres que estão aí no POV se preparando para o ministério pastoral, e te dou essas 2 referências: pastora Helenice, que já é presbítera da nossa igreja, pastora Geórgia, que está aí no 2º ano do período probatório, caminhando aí para o presbiterado, que faz um excelente trabalho em Penedo, nossa congregação. Falei então sobre 10 características, 10 atividades, né? Fica melhor assim o termo, atividades do ministério. E aí, deixa eu entrar aqui num outro assunto, que é o tempo de preparo, certo? Você está num tempo de preparo. Você fez um ano da apresentação, foi tudo bem no ano da apresentação? Você gostou da leitura deste livro? Deixa eu te confessar, eu sou apaixonado por este livro. Eu já li umas 3 vezes. É excelente. Eu uso esse livro aqui na igreja para o nosso curso de formação de liderança. O pastor André Moliterno, que é o meu auxiliar, que é o nosso gestor ministerial, ele é responsável por dar esse curso. E ele tem usado este livro é o nosso curso de formação de líderes. Então você fez o ano da apresentação, foi aprovado para o ano acadêmico. Que bom, parabéns, você está indo muito bem. Ano que vem nós temos a Faculdade de Teologia, aqui no nosso vitorioso e abençoado seminário César da Corso Filho. Esse é um período de formação teológica. Leve isso a sério. Seja um bom aluno, seja responsável,
certo? Seja um aluno que tenha disciplina. O estudo, ele é muito importante, ele é muito necessário. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Você precisa também estar tendo a sua formação espiritual. Então não adianta só você pensar na formação teológica se você não pensar na formação espiritual. Você deve estar se preparando espiritualmente para este ministério. Te pergunto, você tem levado a sério o seu preparo espiritual? Como é que está o seu relacionamento aí com o Espírito Santo? Você e o Espírito Santo, está tudo bem entre vocês? Se depender do Espírito Santo, sempre vai estar ótimo, né? Deixa eu tomar mais um cafezinho. Amo café. Você também gosta? Creio que sim, né? É uma paixão. Você e o Espírito Santo precisam estar tendo unidade. Efésios 5,18 é claro. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, em outras traduções contendas, mas enchei-vos do Espírito. Então, este tempo de preparo, que inclui POV, 2 anos, Faculdade de Teologia no Seminário César da Corso Filho, 4 anos, 6 anos então de formação. Depois vem o período probatório, onde você é nomeado mais 2 anos de período probatório, então 4, 6, 7, 8. São 8 anos para você chegar à ordenação, para você chegar a ser um presbítero ou uma presbítera da Igreja Metodista. Esse não pode ser um tempo só de teoria, precisa ser um tempo de muita prática, de muita vivência, precisa ser um tempo de formação espiritual. E aí você precisa orar, você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa se consagrar, você precisa ter uma vida intensa de busca do Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo. Lembrando que você tem 10 atividades principais do Ministério Pastoral, e nós falamos sobre cada uma delas, sendo que a principal delas é a oração. Então é muito importante que você se envolva, é muito importante que você se apaixone, é muito importante que você entenda, uma vez que você chegue à conclusão, eu estou fazendo a coisa certa, Deus me chamou, Deus me escolheu, eis-me aqui, usa-me, Senhor, que você entenda que o seu ministério começa aí. Então o seu ministério, ele já começou. É lógico, você não tem uma nomeação episcopal, você não pode ainda ministrar os sacramentos, você ainda tem uma caminhada pela frente. Porém, na prática, o seu ministério ele já começou. O ministério pastoral, ele não depende exclusivamente de uma nomeação episcopal. Alguém chamado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele já começa a exercitar o seu ministério, cuidando de pessoas, ganhando almas para Jesus, educando as pessoas, levando a palavra do Senhor de forma que as pessoas sejam curadas, libertas e transformadas. Comece a exercer o seu ministério na célula que você lidera, no ministério que você serve. Comece a exercer o seu ministério na fábrica que você trabalha, na academia que você malha, com o seu grupo de amigos. Entenda que há uma unção sobre você. Há uma unção sobre você. Na primeira aula eu falei que eu assumi o meu chamado para o ministério pastoral com 17 anos. E eu comecei a me envolver. Tanto que a minha igreja já me chamava de pastorzinho, né? E eu era considerado o pastorzinho. Por quê? Quando meu pastor viajava, quando meu pastor tinha um compromisso, era eu quem o substituía. Eu pregava aos domingos, eu ministrava na escola bíblica, eu pregava nas congregações, eu ia para os hospitais, eu fazia visita, eu aconselhava pessoas, tudo isso com 17, 18 anos. Com 19 anos, eu já estava aí no Seminário César da Corso Filho, né? Eu, Bispo Paulo Rangel, o Bispo Paulo Rangel e eu somos da mesma turma, né? Veja que a minha turma é ungida, hein? Minha turma é forte, né? Então, nós já estávamos aí com 19 anos, no período de formação teológica. Mas é muito importante você entender que o seu ministério começa agora. Então tenha maturidade.
Busque maturidade. Tenha responsabilidade com este ministério que Deus te confiou. Você tem um chamado de Deus. E esse chamado é muito sério, é muito importante. Eu quero agora falar com vocês sobre bases bíblicas do ministério pastoral. Por favor, anote a primeira base, Jeremias 3,15. Vamos abrir as Sagradas Escrituras e vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então é Deus quem dá à igreja pastores. É Deus quem concede à igreja pastores. É Deus quem provê para a igreja homens e mulheres para servirem com conhecimento e com inteligência. Vocês percebem que eu estou aqui cercado de livros. Estou aqui com as Sagradas Escrituras, o principal livro. John Wesley, fundador do metodismo, que era alguém que lia muito também, ele chegou a dizer que ele era um homem de um único livro, ou seja, a Bíblia. Então a palavra de Deus é a nossa única e suficiente regra de fé. Eu posso ler tudo isso, aqui estão os livros que eu li por último, aqui estão os livros que eu li este ano, aqui estão os que eu li ano passado, aqui tem uma outra coleção que eu comprei agora, que eu ainda vou ler aqui, ó. São 4 livros sobre oração, uma coleção excelente que eu estou ansioso para chegar nela, mas eu quero te dizer que não adianta eu ler tudo isso, saber tudo isso, se eu não me aplicar ao estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro livro. A palavra de Deus é a revelação. E Deus está dizendo que Ele vai dar à igreja pastores. Então você é realmente a resposta de Deus para uma igreja local. Você é a resposta de Deus para um rebanho. Você é a resposta de Deus para este mundo que precisa de pastoras e pastores segundo o coração de Deus. Segunda base bíblica, 1 Pedro, deixa eu tomar aqui uma aguinha, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Vamos lá então? 1 Pedro, deixa eu achar aqui, na sua Bíblia tem 1 Pedro, na minha também tem, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Eu quero grifar isso, ó. Modelos do rebanho, eu quero grifar. Nem por sorte da ganância, boa vontade. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Você não pode constranger as pessoas. Você não pode ser um autoritário, uma autoritária, alguém que dá ordens. Pastor, pastora, não pode exercer um ministério de chefe. Não existe ministério de chefe na Bíblia. Você não é chefe da igreja. Você não é chefe das ovelhas, você não é chefe da sua liderança, você não é chefe dos seus pastores auxiliares. Não, você tem que servir de boa vontade, né? Espontaneamente, ou seja, um ministério leve, um ministério espontâneo, um ministério que não que não visa a ganância, que não visa o lucro. A gente percebe hoje no meio evangélico o que a gente chama de mercantilização da fé. Aqui eu abro um parênteses. Muitos pastores transformaram o evangelho num produto, a igreja numa empresa, certo? E o ministério pastoral num ministério de gerente. Então, a igreja é uma empresa, o evangelho é um produto e o pastor é um gerente de vendas. Isso é antibíblico. Quem assim se comporta
está sendo de fato um falso profeta, uma falsa profetisa. E a gente percebe isso em nossos dias, isso é bíblico. Nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsos pastores, a Bíblia fala de tudo isso, mas esse cenário está diante de nós. Você não pode entrar para o ministério visando lucro, você não pode entrar para o ministério pensando em salário. Ministério pastoral não é uma carreira profissional. Ministério pastoral é algo que requer renúncia, é algo que requer simplicidade, é algo que requer realmente o coração de servo, é algo que requer boa vontade. E aí o apóstolo Pedro vai orientar: não como dominadores do que vos foram confiados. Você não domina a vida de ninguém, você não manda na vida de ninguém. Ô, meu amado, eu estou aqui nessa igreja local há 15 anos e eu não mando na vida de ninguém. Eu sou apenas um servo e eu tenho que servir espontaneamente, com boa vontade. Na minha força, eu não consigo nada, né? E aí é muito comum pastores falarem assim: não, mas que o cajado está nas minhas mãos e sou eu que mando, sou eu que comando, o cajado é meu. Eu vou levantar, com licença, eu tenho aqui um cajado. Vou pegar aqui o meu cajado, bonito, né? O meu cajado é metodista, tá dando para ver aqui, ele acha? Ó, é metodista, ó, tem a cruz e a chama. Esse aqui é o wesleyano. Ó, John Wesley tinha um desse, ele ó, bonito, né? E tem pastor que fala assim: não, o cajado está na minha mão, sou eu que mando, sou eu que governo. Misericórdia. O cajado está nas suas mãos para você servir. O cajado está nas suas mãos para você amparar as ovelhas, para você educar as ovelhas, para você instruir as ovelhas, para você exercer autoridade, sim. Há uma grande diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoridade é algo espiritual. As pessoas vão perceber que você não negocia valores, você leva a sério os princípios espirituais, você corrige sim, exorta sim, consola sim, você exerce o seu ministério. Porque também o pastor e a pastora não pode ser um banana. Tem gente que negligencia a sua missão. Ah, está tudo errado lá na igreja, mas eu não quero falar não, porque eu vou aborrecer o grupo A, o grupo B, o grupo C. Se você fala com autoridade, usando o cajado que Deus te colocou, a sua palavra vai gerar arrependimento. A sua palavra vai gerar formação cristã. A sua palavra vai quebrar as barreiras. Mas não fale na sua força. Fale na força de Deus. Fale com autoridade espiritual. Então, use o seu cajado com temor e tremor. Não é com violência. Ah, eu vou bater nas ovelhas. Ah, eu vou acabar com essas ovelhas hoje. Quem manda sou eu. O pastor aqui sou eu, hein? Tem que me obedecer. Quem não estiver satisfeito, que vai embora. Que aqui tem dono. Meu amado, o dono é Jesus. Acorda, Brasil. Acorda aí, ministério pastoral brasileiro, né? O dono é Jesus. Se você for o dono da igreja, essa igreja está fadada ao fracasso. O dono é Jesus. Então você deve servir espontaneamente. Eu vou deixar aqui o meu cajado encostadinho aqui, ó. Vamos ver se ele para, né? E ajuda aqui, Liote. Não, parou. Então, ó, tá aqui o cajado, hein? Opa, o símbolo da autoridade espiritual. Você ajuda aqui, Liote. Isso. Então, vamos lá para o texto. Ó. Nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então, eu quero escrever essa palavra aqui, que ela é muito importante para mim. Modelo do rebanho. Há décadas atrás, era comum nas igrejas as pessoas falarem assim: irmãos, não olhem para mim, olha para Jesus. Eu sou pecador, eu sou falho, vocês têm que olhar para Jesus. Essa frase é uma furada. Ninguém está vendo Jesus, as pessoas estão vendo você.
E as pessoas, as ovelhas, precisam olhar para o pastor, olhar para a pastora, olhar para a equipe pastoral da igreja que tem mais de um pastor e ver nessas mulheres e ver nesses homens o evangelho de Jesus, o fruto do Espírito, a autoridade espiritual, os valores do reino de Deus. Então você precisa ser uma referência. Então quem se coloca como modelo do rebanho se torna o quê? Referência. Eu vou anotar essa palavra porque eu gosto muito dela. Referência espiritual. Lembra que nós falamos lá nas 10 atividades principais do ministério pastoral e uma delas é o discipulado? Como que nós vamos discipular alguém se não somos uma referência, se não somos um modelo? A melhor definição que eu já ouvi sobre discipulado é que discipulado é transferência de vida. Então você transfere aquilo que você vive. Você transfere aquilo que você ouve do Senhor. E você ouve no ambiente da oração, da busca, da intimidade. Você ouve no ambiente no qual você se consagra ao Senhor para viver uma vida nova na presença dEle. Então se torne modelo do rebanho. Essa foi a nossa segunda base bíblica. A terceira, Efésios, capítulo 4, 7 a 16. Vamos para Efésios? Vamos lá, tem Efésios aí na sua Bíblia. Dá um glória a Deus aí. Amém? Vamos para Efésios. Na minha Bíblia que sumiu Efésios, hein? Misericórdia. Me ajuda aí, Jeová. Efésios. Vamos lá, tem aqui. Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Olha o que diz. E a graça foi concedida a cada um de nós à proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, os ministérios que Deus concede à sua igreja, pela sua infinita graça e misericórdia, é para equipar a igreja. Veja o verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, eu quero anotar essa palavra, aperfeiçoamento dos santos. Então, o seu ministério serve para isso, para aperfeiçoar os santos. E os santos são aperfeiçoados para quê? Qual propósito a igreja vai ser aperfeiçoada? Lembra lá da educação cristã? A educação cristã, ela visa formação, ela visa treinamento, ela visa o aperfeiçoamento dos santos. Com qual propósito? Desempenho do seu serviço. Desempenho do seu, estou anotando aqui, para a gente ficar bem claro nesse texto. Desempenho do seu serviço. A igreja metodista é, portanto, uma igreja de dons e ministérios. Estou anotando isso também. Então, o seu ministério, ele gera o aperfeiçoamento dos santos. Esses santos, homens e mulheres, vão desempenhar o serviço ministerial da igreja. Portanto, somos uma igreja de dons e ministérios, onde todos servem.
E servimos com qual propósito? Qual é o propósito da igreja? O versículo 13 vai nos dizer, veja o versículo 13, até que todos cheguemos o quê? À unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade. Então, vejamos, unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus e perfeição cristã. Temas tão ricos, temas tão necessários. Então, o desempenho do nosso ministério, o chamado que você tem para pastorear, vai gerar isso, meu amado, vai gerar aperfeiçoamento dos santos. Os santos vão servir, os ministérios vão ser fortes, almas serão ganhas para o Senhor, o reino de Deus vai avançar, a igreja vai cumprir o ID do Senhor, a sociedade vai ser transformada e nós vamos viver a realidade do céu na terra. Se nós queremos viver a realidade do céu na terra, nós precisamos de igrejas fortes, de homens e mulheres servindo no ministério pastoral com essa consciência, com esta unção, com esta autoridade. É importante termos uma visão saudável do ministério pastoral. E aí eu volto ao texto de 1 Pedro 5, de 1 a 14. Você não pode ser dominador do rebanho, você tem que ser modelo para o rebanho. Você não deve servir com ganância, você deve servir espontaneamente, você deve ser um servo, uma serva. Por que não dizer um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Eu quero hoje, nessa segunda aula, encorajar você a se voltar para essas bases bíblicas. Jeremias 3,15, 1 Pedro 5, de 1 a 4, Efésios 4, de 7 a 16, a se voltar para essas três bases bíblicas e a buscar viver um ministério pastoral maduro, saudável, santo, onde tudo que você fizer, você faça no temor do Senhor, sabendo que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas Provérbios diz que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Infelizmente, temos loucos no ministério pastoral, temos loucas no ministério pastoral. Isso é triste, isso faz mal para o reino de Deus, isso gera escândalo no reino de Deus, isso gera um enfraquecimento do corpo de Cristo. Uma das principais marcas do ministério pastoral é a integridade. Lembram quando citei aqui Hernandes Dias Lopes falando sobre isso? Então, que haja integridade em você, que você seja uma pessoa de caráter, que você tenha o caráter de Cristo, que a sua palavra seja temperada com sal, seja sim, sim, não, não, sabendo que o passar disso é procedência maligna. Por isso, meu amado, é muito importante você entender que o seu testemunho pessoal é a principal ferramenta do seu ministério. Não adianta você ser eloquente, inteligente, capaz, não adianta você ter vários dons espirituais, se você não tiver integridade, tudo isso vai cair por terra e você vai estar edificando a sua casa, o seu ministério sobre a areia, e ele vai cair e vai ser grande a sua ruína. Então é um tempo de você consolidar um ministério pastoral firmado em bases sólidas, um ministério firmado nas Sagradas Escrituras, um ministério firmado na oração, um ministério firmado na integridade, na sobriedade, na busca pela santidade. A igreja precisa entender que o nosso chamado é para sermos santos. O nosso chamado é para vivermos em constante busca da santidade. Hebreus é muito claro quando nos diz, e eu quero compartilhar, esse texto de Hebreus com vocês, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos buscar isso, nós precisamos viver isso o tempo todo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Está aqui o texto, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E interessante que o autor de Hebreus,
ele fala sobre os náufragos na fé, aqueles que durante um tempo buscaram e depois pararam de buscar, pararam de reter a palavra. Não naufrague no seu ministério, não perca o rumo, não perca a direção, não perca o temor do Senhor. O temor do Senhor precisa ser resgatado. O temor do Senhor precisa ser buscado todos os dias, senão você pode naufragar na fé, naufragar no seu ministério e grande vai ser a sua ruína. Eu quero já ir caminhando para o término da nossa segunda aula, deixando para você essas referências, essas anotações, deixando para você essas bases bíblicas, que são 3, deixando para vocês as principais atividades do ministério pastoral, dizendo para você que vocação pastoral é um chamado de Deus. Esse não é um ministério que você vai porque você escolheu, é Deus quem te escolheu, é Deus quem te chamou e é Deus quem te capacita. Falei aí sobre o tempo de preparo, a formação teológica, que é muito importante, e a formação espiritual, que é muito importante. Você não pode se ater apenas a uma. Eu vou só orar e não vou estudar. Eu só vou estudar e não vou orar. Não pode haver esse desequilíbrio, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma coerência. Falei sobre o início do ministério. O ministério começa quando você se sente chamado, quando você abraça o ministério, e aí você tem que cair dentro mesmo do trabalho da igreja. Falei sobre algo importantíssimo que eu quero aqui pincelar: a sua capacidade de comunicação, de relacionamento, a sua simpatia, seu coração de servo, o seu desejo de estar com pessoas. Pastor é alguém que ama estar com gente, que ama servir. E aí é muito importante que você entenda, né? Aquilo que foi falado nessas 3 bases bíblicas: o ser modelo para o rebanho, o ser referência espiritual. Só assim conseguiremos discipular, conseguiremos aperfeiçoar os santos para o desempenho do serviço, o desempenho do ministério. A grande riqueza da nossa igreja metodista é ser uma igreja de dons e ministérios. Nós há muitos anos deixamos de ser uma igreja de cargos, uma igreja de funções, e passamos a ser uma igreja de dons e ministérios, uma estrutura leve, onde cada um serve de acordo com o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Eu quero agora passar para você o nosso trabalho. Então, por favor, anote aí o nosso trabalho. Qual vai ser o nosso trabalho? Eu quero pegar aqui, são 10 principais atividades do ministério pastoral. Eu vou pegar uma atividade, que é a oração. Eu quero que você me fale sobre a importância da oração no ministério pastoral, a vida de oração de pastores e pastoras. Eu quero indicar um livro para você sobre isso. É este livro, olha. Este livro é maravilhoso. Amo este livro, Crescendo em Oração. Se você tem esse livro, ele vai te ajudar muito na elaboração desse trabalho. Se você não tem, você pode, na primeira oportunidade, adquirir este livro, ok? Como que você vai fazer esse trabalho? Esse trabalho ele tem que ter no máximo 3 páginas. Pode ter 1 página e meia, 2 páginas, mas não pode ter 3,5 e muito menos 4. No máximo 3 páginas, onde você vai falar sobre a vida de oração, a importância da oração no ministério pastoral. Eu quero que você cite textos bíblicos, referências bibliográficas, né? Estou indicando aqui este livro, tem o Enraizado, tem os Segredos do Lugar Secreto, o próprio livro 8 Hábitos do Líder Eficaz, o capítulo 2 é sobre oração. Há um outro livro fantástico sobre oração, O Poder através da Oração. E você talvez tenha outros livros, e eu quero que você me diga no final quais livros você consultou. Então você vai colocar aí as referências bibliográficas e você vai me enviar esse trabalho via e-mail. Qual é o meu e-mail, portanto? Vou dizer: prrodrigometodista@yahoo.com.br. Se você depois tiver qualquer dúvida, Pastor Robinson, que é o nosso coordenador,
ele vai poder te orientar e você vai me enviar esse trabalho por e-mail. Faça o seu trabalho com muito zelo, citando direitinho os textos bíblicos, ok? Organizando direitinho, faça o seu melhor. O seu período de formação teológica, ele tem que ser feito com muito zelo, com muito cuidado, com muito temor a Deus. Lembrando que esse também é um período de formação espiritual, que você deve orar, buscar, se consagrar, jejuar, entendendo, meu amado, que você é um ganhador de almas. Você, meu irmão, é um profeta do Senhor. Você, minha irmã, é uma profetisa. Eu estou falando aqui para homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Estou falando para operadores de milagres. Estou falando para homens e mulheres que querem fazer diferença nessa nação. Eu estou falando para homens e mulheres que têm um chamado, que têm um fogo que arde no peito e que não dá descanso. Meu amado, que o Espírito Santo seja sobre você, que o Espírito Santo te visite e eu quero orar pela sua vida. Pai, eu invoco o teu nome, eu invoco o teu poder, eu invoco a tua unção sobre todos esses alunos e sobre essas alunas. Pai, que venha o poder do alto agora, que venha a unção do alto sobre a vida desses teus servos, sobre a vida dessas tuas servas, e que todos sejam cheios do Espírito Santo, impactados pela tua presença, sejam de fato labaredas de fogo, operadores de milagres, profetas e profetisas do Senhor neste tempo e nessa geração. Aviva o coração desse teu servo, aviva o coração dessa tua serva, traz o teu avivamento, traz a tua unção, traz a tua sabedoria, traz a tua direção, traga o conhecimento da tua palavra, a revelação do céu para esse teu filho e para essa tua filha. Obrigado por esta aula, obrigado pelo POV ano acadêmico, obrigado pelo seminário César da Corso Filho, que é uma casa de profetas do Senhor, de profetisas do Senhor. Obrigado pelo pastor Robinson, nosso diretor. Obrigado por cada aluno e aluna, por cada professor do POV e do seminário César da Corso Filho. Obrigado pela primeira região eclesiástica. Abençoe as nossas igrejas, nossos pastores e pastoras, nosso bispo Paulo Rangel, sua família, sua casa. Venha sobre nós o poder e a unção do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Foi um privilégio estarmos juntos nessas duas aulas. Um grande abraço.